o aquário, ele me parece o museu das grandes novidades, né? Museu das Grandes Novidades. Nós poderíamos ter um equipamento entre o governo do estado e a Universidade Federal do Ceará que tivesse dentro de um projeto de educação ambiental, de pesquisa oceanográfica, né? A questão é, isso não existe, esse projeto não existe. Ele não foi pensado como um projeto oceanográfico, ele não foi pensado como um projeto de educação ambiental e ele não é irreversível. Ele não é irreversível, né? Inclusive, até hoje, o alvará municipal para a sua construção não saiu. Se vocês têm essa informação, por favor, deem publicidade. A informação que eu tenho é que até hoje o município não autorizou a sua construção. Até hoje. Ou estou enganado, que eu saiba, o alvará municipal não saiu até hoje, né? E me parece que nós temos que ter um grande debate com o poder público municipal atual e com a futura gestão sobre esse processo. Porque, mais uma vez, ou seja, nós estamos acho que estamos há um ano, né, no debate, né? Nós estamos há um ano. Um ano e meio. Você tem gente que é absolutamente favorável, né? Nós somos contrários, mas falta um sujeito dar uma declaração. Você não tem uma declaração da gestora municipal falando sobre isso. Você não tem uma declaração, diz assim, olha, não tem, é como se não fosse com ela. Não é estranho, não, isso? É como se fosse com ela. Olha, não é comigo. Você bota um equipamento, né, caro, que tem um impacto gigantesco na cidade, numa região que é carregada de história, de afeto, de múltiplos sentidos, apropriações, que ela é disputada, que ela tem muitos interesses, né, em jogo, e é impressionante. A voz fundamental, que é a voz da gestora da cidade, ela é uma voz silente. Não se fala disso. Não se fala disso. Não há alvará. Ao que sabemos, não há alvará sequer. Portanto, ele não é irreversível. Em primeiro lugar, assim, queria dizer isso, né? Do nosso ponto de vista, ele não seria construído. Do nosso ponto de vista, ele não seria construído. Assim, para não ficar em cima do muro. Não, para deixar muito claro aqui, então, né, as nossas convergências e divergências, por nós ele não seria construído. Ele não teria autorização municipal. Por todos esses motivos que eu já falei. Não é que nós sejamos contrários à possibilidade, por exemplo, a Universidade Federal do Ceará foi chamada para dialogar com o governo do estado e o governo municipal sobre um projeto. Eu acho que a gente pode ter um projeto oceanográfico, um projeto de educação ambiental, e que ele possa também ter, né, mas a localização, por exemplo, não seria essa, o processo de construção, o endividamento, né, tudo, o processo e o sentido. Acho que tem que deixar muito claro isso. Tá? Em relação às duas pontes, me parece que tanto a ponte dos ingleses como a ponte metálica, elas carregam a história da economia da cidade. A economia da cidade, ou seja, o que era Fortaleza pré-porto. Né? Pré-porto do Mucuripe. A economia estava ali. Então toda essa região aqui foi uma região que ela se constitui no comércio, né, de mercadorias. Fortaleza se constitui, sobretudo a partir do final do século XIX, como entreposto comercial. A única ponte que funcionou foi a primeira. A segunda ela foi construída e não chegou nem a ser utilizada. Então, Fortaleza se firma como entreposto comercial do final do século XIX, as primeiras décadas do século XX. Então a economia da cidade passou aqui, passou por essa região também. E ela é registro do processo de expansão, né, do centro de Fortaleza, da expansão da nossa planta urbana, da nossa urbanização. Portanto, ela são equipamentos históricos fundamentais. Qual é o uso que pode ser dado hoje? O uso histórico, que tem a ver, obviamente. E aí entra o turismo, que eu tenho dito. O nosso turismo não pode ser o turismo de sol e mar, né? Somente. A beleza paisagística é importante, mas é necessário pensar também que nós temos cultura. Nós temos muita cultura. E a nossa cultura está inscrita também nos nossos equipamentos históricos, né? Ainda resistentes, né? Porque muitos equipamentos históricos nós dilapidamos. Então, nós temos que pensar como é que a recuperação desses equipamentos, a recuperação da sua história e a utilização, e aí eu acho que você pode ter cultura associada, você pode ter entretenimento associado, e isso associando, obviamente, em especial, em primeiro lugar, as comunidades do entorno, entre elas o Poço da Draga.
eu vou um pouquinho mais longe. Não há diálogo hoje entre o entorno do Dragão e essa região aqui. O projeto de requalificação, ele, do que nós tomamos conhecimento, ele não chega ao entorno do Dragão. Quando a gente fala a ligação centro, entorno do Dragão, Praia de Iracema, ou seja, este eixo, ele é um eixo que ele tem turismo cultural, ele tem linguagens artísticas, ele tem cultura popular, ele tem comércio popular, ele tem comércio de compras, ele tem comércio para o viajante, ele tem comunidades, ele tem produção de saber, ele tem entretenimento. Portanto, a gente podia pensar esse circuito de forma conjunta. Então, o equipamento histórico ele tem que ser preservado e nós temos que ter plano de manejo. Né? O problema é que nós não temos plano, ou seja, o que a gente quer para a ponte metálica, por exemplo? O que a gente quer para a ponte, né, dos ingleses, as duas pontes? Nós temos que pensar o plano de manejo, porque além de um local de visitação, essa visitação ela vai trazer que sentido ao visitante? Né? Quando a gente pensa a ideia de associação com a história da cidade, nós poderíamos ter, por exemplo, na ausência de um museu da cidade, nós poderíamos ter temos que lutar pelo Museu da Cidade, mas temos que lutar também por várias expressões de registro da memória da nossa cidade. Por fim, numa gestão nossa, nós não nos furtaremos a dialogar com a cidade. O que eu tenho dito é que exatamente a nossa independência nos dá condições de dialogar com a cidade. E nós vamos chamar... Porque a cidade é a unidade primeira em que a participação política pode se dar. Não é no Estado, não é na União Federal, é na cidade. Né? O que garante, de fato, a organização política é isso. E, por fim, o Poço da Draga, né, como uma ZEIS, no plano de manejo, ele pode estar associado, dialogando com a comunidade, obviamente, né, às suas atividades, às suas vocações econômicas. O plano de manejo não é só da ocupação territorial, da ocupação espacial, mas também das suas atividades econômicas, né, pensando num macroplano dessa região a que eu estou me referindo. O centro estendido, chegando no entorno do Dragão até a Praia de Iracema. Renato, eu sou muito objetivo, porque eu sou engenheiro civil e eu gosto das coisas mais matemáticas, certo? Eu vou te dar uma ideia de um projeto que nós bolamos e você analisa e avalia se você concorda. O Poço da Draga, ele sempre foi uma comunidade escondida. Invisível. Ele só começou a aparecer depois que o Denox foi destruído. Porque ninguém via nem a ponte metálica, nem o Poço da Draga. A gente só conhecia a ponte dos ingleses. As pessoas da cidade que vinham aqui visitavam a ponte dos ingleses e viam da ponte dos ingleses outra ponte mais próxima, que muitos não sabiam nem o que era. Quem não tem a história, não conhecia, não sabia nem que ponte era aquela. Não sabia nem a diferença entre metálica e outra. Exatamente. Até pouco tempo eu também tinha essa dúvida, né? Então, eu fiquei sabendo que a ponte metálica ela está completando 107 anos e ela foi o início da cidade. Eu tive acesso a várias fotos, são fotos maravilhosas, que você vê a ponte trabalhando, porque a ponte dos ingleses, que fica próximo ao Pirata, ela não existe. Ela está lá, mas ela nunca funcionou, ela é apenas um material decorativo. A ponte que realmente trabalhou foi a primeira ponte. Como entreposto comercial. Entreposto comercial, e tudo existia naquele local. Então, aquela ponte abrigou durante 70 e poucos anos um casal, e várias outras famílias moraram lá. Sim, a dona Ivoneide Góes, ela foi responsável pela retirada do casal, que ela convidou o grupo, mostrou o casal, apresentou o Sr. Antônio e Dona Maria. O grupo se uniu, conseguiu comprar uma casa no Poço da Draga e tirou o casal de lá. Esse pessoal ficou lá na ponte de 1940 e pouco até hoje, até ano passado. Ou seja, passou por 14 gestões de prefeito e eu acho que os prefeitos nem sabiam que eles existiam. Logo depois eles foram parar na primeira capa do jornal, eles, os cachorros e os 7 gatos. Tem um filme, inclusive, tem um filme, eu vi o filme. Foi feito vídeo, isso tudo foi trabalho do grupo Praia de Iracema com o apoio da Dona Ivoneide. Foi muito importante para isso. O Seu Tom e Dona Maria, eu não sei como eles estão vivendo hoje, porque já tem um tempo que eu não tenho contato com eles. Mas eles ganharam uma casa e começaram a morar no Poço da Draga. O que nós pensamos sobre o Poço da Draga é o seguinte: você tem o centro da cidade, lá na Secretaria da Fazenda. Você tem aquela avenida que desce até o mar. Existe até um projeto na prefeitura já atual, pensando nisso. Seria fazer um contorno no Poço da Draga, saindo desde da Secretaria da Fazenda, contornando todo o Poço da Draga e saindo pela Almirante Tamandaré.
que você passaria do lado da Casa Cor, daquele prédio do Galpão, e sairia pela Tamandaré. E nós eliminaríamos o tráfego de veículos na Praia de Iracema. Ficaria tráfego só de pedestres e bicicletas. Nós teríamos entrada pelo centro e saída pela Tamandaré. Na nossa opinião, seria uma coisa boa para melhorar a vida das pessoas por Porto da Draga. Eu não sei a sua visão, se melhoraria ou pioraria. Na minha visão como engenheiro, eu acho que melhoraria. E poderia ser feito, como eu falei anteriormente, um galpão para que a associação comercializasse seus produtos ou para o aquário ou para qualquer outra coisa que fique lá. Eu não sou a favor nem contra o aquário, eu sou a favor da Praia de Iracema. Eu acho que depois que tiraram o Denox, nem precisa do aquário. Porque o Denox era um problema seríssimo. Com a retirada ficou lindo. Com ou sem aquário vai ficar legal. Então, uma pergunta. Seria legal, na tua opinião, caso o prefeito, fazer essa via contornando o Poço da Draga, margeando na beira do mar e saindo pela Tamandaré? Você acha que melhoraria a vida do pessoal? E seria possível fazer uma associação ali na beira da ponte? A associação podia administrar a ponte. Aquela ponte, eu sou especialista em recuperação estrutural. As pessoas falam que ela está condenada, ela não está condenada. Facilmente e muito barato se recupera. Porque ela não tem carga nenhuma. Ela vai receber pessoas em cima. Ela foi construída para receber carga. Nós vamos trabalhar, recupera aquele concreto, tem que trocar algumas armaduras e vai receber pessoas. Qual a dificuldade disso? Não tem nenhuma? Fale, por favor. Não, eu acho que é isso. Então, primeira, eu acho que é importante ouvir a comunidade. A primeira coisa é assim, eu acho que se vai ser bom ou ruim, é importante ouvir a comunidade. Essa é a primeira questão. Segundo, em relação à retirada da circulação de veículos automotores, eu sempre digo assim que as regiões mais delicadas da cidade nós temos que restringir a circulação automotor. No centro da cidade, por exemplo, determinados locais da Parangaba, determinados locais do Montes, determinados locais de Messejana, aqui no centro, nós podemos ter uma saída que seja uma saída de ampliar os calçadões para pedestres, ciclovia, ciclofaixa e exclusividade para o transporte público, não é? Claro que você tem que ver identificação de moradores ou coisa que vale, como isso já inclusive é muito fácil em determinadas, já foi feito em vários centros históricos do mundo em que a circulação de veículos ela é restrita, né, a moradores, ela é restrita para determinados usos. Então, eu acho que essa é uma saída que no geral ela tem se mostrado sempre muito positiva. Agora deixa eu lhe colocar uma outra coisa, um outro investimento. O Poço da Draga, assim como várias outras comunidades, como metade da cidade, até hoje não tem saneamento, né? Então assim, não é isso, Joanete. Então quando a gente pensa em investimento, às vezes a gente pensa, não, então investimento viário, tudo bem. Mas olha, viver sem saneamento é muito ruim, né? É muito ruim. Então você ter saneamento, me parece, obviamente o Vanessa vai falar, mas me parece uma das prioridades. Não só por causa da dignidade das pessoas, mas também, inclusive, pela questão ambiental, né? Ou seja, vamos raciocinar comigo. Metade da cidade não tem saneamento. Aí o cidadão, né, paga $200 numa diária, num hotel aqui. Aí ele sai com a toalhinha dele, aí diz assim, olha, você não pode tomar banho aí na frente, não. Você está pagando aqui $200 aqui, mas você não sai com a sua toalha aqui, não. A Jennifer Lopes tomou banho. A Jennifer Lopes tomou. Tá, a Jennifer Lopes tomou banho. Tá certo. Pronto, mas tem um pacote. Pronto. Mas a questão é o seguinte, nós temos que pensar que saneamento, né, talvez seja, assim, olha, prioridade de investimento deveria ser saneamento na cidade. Nós temos, né, quinta capital do país, 2,5 milhões de pessoas, metade não tem saneamento. Né? Mesmo a Jennifer Lopes tendo tomado banho ali, né, eu acho que ela não foi avisada adequadamente sobre o que ela estava fazendo. E ninguém sabe quais são as consequências posteriores desse ato. Ninguém sabe o que aconteceu com a Jennifer Lopes depois. Mas assim, me parece que a questão do saneamento, né, ela é fundamental. Nós até hoje, né, não concluímos um plano municipal de saneamento. Então acho que é importante falar disso, né? Então, assim, ouvir a comunidade, planejar com a comunidade e, obviamente, pensar quais são as prioridades. Me parece que a prioridade numa área que não tem saneamento é, sobretudo, pensar como é que a gente pode, no plano municipal de saneamento, que, repito, até hoje não foi feito, que é importante para o fortalezense saber. Até hoje, a cidade não fez seu plano municipal de saneamento. A CAGES, ela investiu ano passado 170 milhões na cidade, ela faturou 470.
Ou seja, o que ela fatura... Eu não sou da CAGES, mas eu imagino que o faturamento bruto está bem superior ao investimento feito na cidade. Nós temos que tudo bem que o saneamento ela é titulação municipal e foi concedido a uma companhia estadual. Cabe ao gestor municipal fiscalizar e cobrar investimento. Existe uma autarquia para isso, né? Que era a agência, mas existe uma autarquia, né? Para fiscalizar o saneamento. O Plano Municipal de Saneamento ele tem que dar conta de drenagem urbana, coleta de esgoto, oferta de água e coleta de lixo. Né? Nós temos que compatibilizar essas 4 vertentes do Plano Municipal de Saneamento. Até hoje nós não temos plano, né, de gestão integrada de resíduos sólidos. Olha só, é por isso que às vezes fica pensando no aquário, fica pensando em umas coisas. Nós não temos, eu vou repetir outro escândalo. A lei nacional, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, ela deu 2 anos, não foram 2 meses, foram 2 anos para os municípios elaborarem os seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Esse período de 2 anos encerrou-se no dia 2 de agosto último. A partir de 2 de agosto, o município fica vedado de conveniar recurso federal enquanto não apresentar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, Cláudio, me permita assim, eu fico pensando numa ordem de valores e vetores. Eu disse, por que é que a gente não conseguiu fazer um plano de gestão integrada de resíduos sólidos? Por que é que a gente não tem um plano de um plano de drenagem urbana que estivesse vinculado ao saneamento ambiental? Por que a gente não amplia o nosso investimento em saneamento? Então, assim, eu tô colocando isso assim, se nós queremos uma cidade, as pessoas... Eu acho que tem algumas coisas que, assim, independente das nossas visões, né, de ordem política, filosófica e tal, algumas coisas são meio pacíficas entre nós, né? Uma cidade saneada, ela é boa para a população e acaba sendo boa também para quem nos visita. Só fazer uma colocação em cima do que você falou. Fortaleza, há 35 anos atrás, recebeu o interceptor oceânico. 35 anos. Eu lembro que eu tinha 15 anos, eu tenho 50 agora, então são 35 anos. Adalto Bezerra, governador, ele fez a obra saindo da Beira-Mar e terminando na Leste-Oeste. Ou seja, essa obra passa na frente do Poço da Draga. Eu, como engenheiro, eu acredito que não seja tão caro ligar o Poço da Draga nesse interceptor. Como também os rios que já estão soltando esgoto direto no mar. Imagine a nossa Beira-Mar e a nossa Praia de Iracema sem poluição. Não precisaria fazer mais nada. Você teria a população vindo tomar banho aqui, a piscininha que não tinha mais vai virar um mazão, porque vai todo mundo tomar banho no mar. Então eu acredito que nesses últimos 35 anos, os prefeitos não olharam para isso, porque esgoto ninguém vê, fica escondido. Mas ligar os rios e as tubulações da cidade nesse interceptor não deve ser tão caro. E esse interceptor passa do lado do Poço da Draga. É só você avaliar que ele inicia na Beira-Mar e termina na Leste-Oeste. Então eu acho que é muito fácil fazer. Tá certo? Você gostaria de falar, Ivonete? Meu nome é Ivonete Góes, eu sou moradora do Poço da Draga, tão falado aqui, né? E eu queria só... Eu gosto muito do Cláudio Ari, a gente é companheiro aqui, mas eu queria discordar de uma coisa que ele falou. Ele falou que o Poço da Draga é invisível. Eu não concordo. Porque a nossa comunidade tem 106 anos, Fortaleza praticamente nasceu no Poço da Draga, né? Fortaleza, Moura Brasil. Então não pode ser uma comunidade invisível. Ela é invisível para os órgãos públicos, para a prefeitura, para o governo, porque como o Renato falou, uma comunidade que tem 106 anos e não tem saneamento básico, ela só pode ser invisível para os órgãos públicos mesmo. Porque eu moro lá há 47 anos, gosto de lá, quero continuar lá, mas o Poço da Draga sempre foi desassistido pelos poderes públicos. Porque a intenção é tirar o poço, porque tem muita especulação imobiliária, é área nobre, porque fica no centro da cidade. E agora com a construção do aquário, a comunidade está muito mais temerosa que com a construção saia mesmo. Porque o único diálogo que teve do governo com a comunidade foi o governador passar de carro na nossa comunidade
e falar assim, de dentro do carro, ele nem desceu, e ele falou, olha, o aquário não vai mexer com a comunidade do Poço da Draga. E passou. Esse foi o único diálogo. As obras já estão acontecendo, já estão colocando aqueles ferros, o barulho é enorme, não veio ninguém do governo dialogar com a comunidade, saber se o barulho está incomodando. O Vila de Iracema está todo rachado o prédio por conta dessas tubulações que estão colocando, o prédio Vila de Iracema, que fica em frente ao aquário. Então, eu sou moradora do Poço e quero lutar pelo Poço, para o Poço continuar. E eu queria saber do Renato, se ele chegando a ser eleito, como que vai ficar as EIs? Você vai continuar essa lei que a prefeito tirou das zonas de vazio? Ou você vai voltar a ser as EIs normal?